Olá, bom dia. Estamos aqui hoje com o Dr. Marcelo e a doutora Daniela do escritório Brito Almeida. Nosso primeiro tema é sobre a estabilidade da gestante. Um tema sensível na Justiça do Trabalho, não é, doutores? Sim, com certeza. Muito. Doutores, me digam, o que é essa estabilidade da gestante? Doutor Marcelo? Antes de mais nada, Alessandro, só para a gente deixar claro aí, a gente está começando um projeto, né, que a gente sempre conversou sobre, e o projeto aí de trocar ideias, conversar de forma bem tranquila, sem o lado jurídico da coisa, né? Porque aqui a gente vai tentar falar para os nossos clientes, principalmente, e para quem escuta a gente, para quem acompanha a gente, né? Se a gente entra naquele lado jurídico, o juridiquês acaba não entendendo, né, Dani? A gente sempre conversa isso lá no escritório. Então, essa ideia é para a gente discutir algumas coisas e também tentar falar de uma forma bem mais tranquila, né? Então, a gente não vai entrar aqui em tese, nada disso. A gente vai conversar, falar de caso prático, que inclusive acontece no escritório todos os dias, né? Casos que ocorrem aqui em Foz do Iguaçu, na justiça daqui, que sobem obrigatoriamente, quando sobe para Curitiba, ou no Tribunal do Trabalho, ou TJ. E isso a gente acha importante até para a gente tentar passar aqui para o pessoal que às vezes tem que se recorrer do judiciário, como que a gente está lidando com isso no dia a dia, né? A gente também vê muita mudança de decisão, né? A Justiça do Trabalho, que a gente vai conversar sobre, ela tem umas oscilações e é realmente uma problemática do ponto de vista o empresário acaba, né, no dia a dia, o empresário acaba não fazendo um contingenciamento de valor, não conta que vai sofrer uma ação trabalhista, leva para o lado pessoal, né, quando a pessoa Muitas demanda, vezes, né? conta aquilo como se fosse uma relação de quase um parente que fez alguma coisa com ele, né? E aí o advogado no dia a dia, além de ter que tratar o lado jurídico, tem que tratar o lado pessoal, né? A gente sempre brinca lá, a gente tá quase virando psicólogo às vezes, né? Pois é. E muitas vezes o que o empresário não escuta é que ele precisa fazer o preventivo e ele não faz, né? Então a gente bate nessa tecla, bate no advocacia de partido o tempo todo, né? E a gente quase que rotineiramente, assim, todo ano a gente recebe um processo com o fogo pegando, já tomou conta da casa inteira, enquanto que ele muitas vezes poderia evitar de pegar fogo, né? Então, assim, também o empresário tem que ter essa consciência que é muito difícil no justiça do trabalho e é difícil a gente também, às vezes, reformar uma decisão que já está posta à mesa lá, né? A gente tem que mitigar, mas não muitas vezes reformar. Então, ele também procura advogado, né? Esse cara vai resolver meu problema amanhã. E aí, muitas vezes a gente não consegue. Realisticamente é isso, né? Então a gente sabe que a prevenção hoje em dia tem que fazer parte do dia a dia do empresário e mais ainda, bato na tecla, a gente tem que mediar e não brigar. Hoje em dia a gente precisa mediar, né? O empresário pode falar, muitas vezes ele teima que não quer fazer nada, um acordo, falando de acordo mesmo, Uhum. mas passa por cima do que o advogado fala para ele, mas por uma questão pessoal e não racional. Então E isso é esse muito difícil. tema da gestante é um tema sensível, doutor Marcelo, Então, dentro da aí, Justiça do Trabalho. nesse sentido, é o gestante, né? Vamos pro. Eu vou só dar uma introduzida e vou passar para a doutora Daniela falar. Eu e a doutora Daniela estamos lá mais na lead da trabalhista no dia a dia lá do Brito Almeida. Esse ano tivemos um caso em Foz do Iguaçu de uma pessoa que saiu da empresa, não sa, a empresa dispensou, né, Dani? Muitas O, vezes ela dispensa e muitas vezes a própria empregada ela pede pede para sair. demissão. E aí muitos empresários chegam, né, muitos clientes nossos chegam no escritório e falam, olha, nós temos uma trabalhista aqui, ela está pedindo estabilidade, mas ela mesma que pediu a conta. Então, como ela tem estabilidade, se foi ela mesma que pediu a rescisão do contrato de trabalho, isso que é um absurdo e tal. Então, cabe a nós explicar que existe toda uma proteção, não só da relação do trabalho, mas do nascituro, que esse Exatamente. é a maior proteção. Uhum. Então, cabe a gente explicar que não é bem assim, que mesmo ela pedindo demissão, ela tem sim essa estabilidade. E é quando, né, os empresários ficam muito furiosos, bravos. Não, como assim? Foi ela, de livre e espontânea vontade, né, que quis encerrar o contrato e agora eu vou ter que arcar com essa estabilidade. Então, o que seria essa estabilidade, né, na lei? Ela abarca ali desde a concepção, né, do feto até 5 meses após o parto. Então, nesse tempo,
a empregada não pode ser mandada embora. Em tese, perdurou por muito tempo dessa forma, né? Ela não pode ser mandada embora, mas se ela pedir demissão, ok. E isso é uma coisa que veio mudando na jurisprudência ao longo dos anos. Antes, esse era o entendimento, e o que a gente tem visto? Que independente se ela pede demissão ou se o contrato de trabalho é encerrado pela empresa, ela tem estabilidade da mesma forma. Então, esse é um tema que muitas empresas ficam na dúvida, né? Não, mas como assim e tal? E esse caso prático nosso, só para dar uma andada para frente, assim, para a gente conversar, esse caso prático nosso aqui foi o seguinte, ela saiu, mandaram, só que quando ela descobriu que ela estava grávida, ela já estava trabalhando em outro lugar, lembra? Também tem uma outra situação, aí você que essa gestante, ela estava com 4 meses e ela pediu demissão, e em menos de um mês ela já registrou em outro local de trabalho, nas mesmas funções anteriores da empresa que ela trabalhava. E aí ela teve toda a proteção ali do contrato de trabalho atual, também teve a estabilidade, teve o bebê, ficou ali os 4 meses na licença, né, após o parto, depois tirou as férias do 5º mês, né, abarcou os 5 meses. E depois disso tudo, ela ajuizou uma demanda trabalhista contra o seu ex-empregador pedindo a estabilidade, mesmo ela tendo ela mesma optado por rescindir o contrato. O primeiro, né? Vamos dizer assim. Contra ela tem duas relações hoje. E aí, mesmo assim, nós tivemos que ver, mesmo achando injusto, porque há toda uma discussão, né, se isso é justo ou não, mas nós vimos uma decisão favorável para a empregadora. E, né, o juiz deixando bem claro ali que, independente se ela assumiu um novo contrato de trabalho, se ela foi abarcada por essa estabilidade na outra empresa, a rescisão dela só valeria se fosse homologada pelo sindicato da categoria. Então, isso que a gente tem visto e é essa nossa orientação para os empresários hoje. Se ela está gestante, se a empregada está gestante, e mesmo assim veio solicitar a rescisão do contrato de trabalho, que de qualquer forma seja assinada pelo sindicato. O sindicato tem que participar dessa rescisão. É como se a lei colocasse isso como evitar qualquer tipo de fraude, vamos dizer condição assim, né? sine qua non. Se não fizer, não vale. Não vai valer. E, infelizmente, o empresário vai ter esse ônus de fazer esses pagamentos. E abarcam um bom período. Uhum. Nós já vimos casos que a gestante pediu a rescisão com 7 meses, com 8 meses, mas nós já tivemos casos que ela pediu logo no 3º mês. Então, quando ela vai para a justiça, né, tende a condenação vir desse 3º mês até 5 meses após o parto. Então, certo. Se pega mesmo que ela nem soubesse que estava grávida. Mesmo que ela não soubesse. Também tem mais essa anuência que a gente pode conversar, né? Independente se ela souber ou não. Por isso é ainda mais complicado. Que os empresários conversam conosco, né, muitas vezes. Mas ela também não sabia, ela pediu as contas, mas ela também não sabia, e agora eu vou ter que me responsabilizar. E aí a justiça, né, como um poder de equilíbrio ali, ela acaba pendendo mais para a proteção do nascituro e do bebê e acaba condenando, sim, a empresa por essa questão de proteger mesmo o nascituro, sabe? E exatamente assim, qual é essa condenação? Ela tem direito a quê exatamente? Aos salários ali aos meses, como eu lhe expliquei ali. Por exemplo, se ela saiu no 3º mês de gestação, como ela tem a estabilidade até o 5º mês após o parto, então a empresa vai ter que arcar com o salário do 4º mês, 5º mês até o 9º mês, aí ela vai ter o bebê mais 5 meses após o parto. Então todos esses salários retroativos, isso com férias, 10º, aí os impostos que o empregador vai ter que recolher também, tudo retroativo, mais custas processuais, honorários advocatícios. Então, quando se vê, a conta fica grande para as empresas. Lembrando, né, que nesse caso, na Justiça do Trabalho, ainda que houve a reforma do STF para não condenar um empregado em sucumbência, mas o empregador está pagando 15%, não tem para onde correr. Entre 5 e 15, né? Mas geralmente, no mínimo, aí não tenho visto condenação em 5%, tenho visto de 10% para até 15%. E não então, há exceções para esse direito? Nenhuma? Né? Hoje não, né? Essa é a nossa discussão também, né? Disso. O que eu e a Dani, a gente estava conversando sobre esse caso específico, só que também deixar muito claro, às vezes o empresário lê uma notícia lá no Instagram e fala, agora está resolvido o meu problema. Não é o caso, mas essa semana, não foi no Paraná, foi em São Paulo, houve uma
uma decisão onde a parte lá pegou um caso do TST lá, o primeiro que fez com que essa decisão começasse a ficar estabilizada e falou, esse caso aqui não é igual ao que originou, né? A gente chama ela de distinguish. Ele foi dissecando a decisão e falou assim, ó, isso aqui eu ofereci à empregada a reintegração, ela não quis. E aí o Tribunal de São Paulo, salvo engano, foi lá, falou, não, se ela não quis, ela abriu mão. Então, assim, ocorreu uma pequena... Acendeu um farolzinho, meia luz ali no fim do túnel, né? Mas é interessante e importante essa decisão. Mas nesse nosso caso, por exemplo, aí, que a gente fez uma defesa, deixando bem claro, né, Dani? A gente ganhou em primeiro turno inteiro e perdeu no TRT nós já Curitiba. Várias vezes aqui no primeiro grau. Exatamente. E aí, qual é a tendência que a gente tem visto? A gente ganha em primeiro porque a gente instrui no sentido de que o empregador não sabia, de que o empregador ofereceu o retorno e a trabalhadora se negou a retornar, ou porque já tinha outro emprego, ou porque não tem interesse em retornar às atividades. Então, nós já ganhamos em várias vezes na primeira instância, e isso deixa até os empresários felizes e tal, e aí quando passa um tempo, há o recurso, e aí nós temos que informar que, infelizmente, houve a reforma, né? E até esse caso ali da reintegração, né? Que muitas vezes o empresário, você está grávida, você quer voltar, quer retornar? Não, eu não quero retornar, eu só quero mesmo a indenização substitutiva. E aí o empresário não concorda, eu vou ter que te pagar, sendo que você não está... contraprestação, né? Isso. Que se fala, você não está trabalhando para mim, eu vou ter que te pagar de qualquer forma, mesmo se eu te oferecer a reintegração, né? Então, essa é uma discussão, mas o que a gente tem tentado levar para o tribunal, né, para o TST, é justamente esse debate, porque muitas vezes o que acontece, sim, a proteção do nascitura é muito importante, é muito válida, né? Mas ela não pode ser absoluta, ela não pode ser independente de qualquer coisa, ela não pode ser levada até de má fé da gestante, muitas vezes, que não quer voltar, que já arrumou outro trabalho. Que nesse caso, assim, quer a nesse caso nesse caso a gente está falando ali, né? A gente não está falando que ela está de má fé, mas os indícios, assim, são... levam a crer, né? Um pouco estranho. Ela tinha tido bebê, estava em outro contrato de trabalho, e depois que passou tudo aí que ela demandou, pedindo só a indenização. Substitutiva. Ela não quer a contraprestação do trabalho. Ela jamais falou em voltar. E nem quer saber de voltar. E talvez por essa lacuna mesmo na legislação. Então, assim, é válido, né, toda essa proteção, mas ela também deve ser levada, né, em consideração. O que eu consigo, né? então, concluir aqui é voltar nisso que o Dr. Marcelo falou inicialmente, que talvez a mediação seja aí a forma mais segura de mitigar um risco de uma condenação trabalhista nessa situação. É isso que vocês concluem sobre esse tema? Com toda certeza. A gente numa maneira geral, sim, não tem dúvida. É muito... e isso não quer dizer, né, que a gente tem que pegar todo o processo. Uma coisa tem que ser... E fazer acordo, né? Porque às vezes o que vem de proposta é totalmente inviável, né? Muitas vezes a proposta... Mas muitas e muitas propostas de acordo que a parte faz lá de um lado, não chega nem o que acaba o processo de condenação, né, 3 anos depois. Então... Com certeza isso não. Mas a ponderação e principalmente é o que eu bato na tecla, a consciência de tratar mais profissional e não racional. Porque muitas vezes o advogado chega e fala, deixa comigo, né? E a gente não consegue. Porque, não, isso você não vai fazer. Então aí às vezes atrapalha, sabe? Tem algumas vezes que o final foi ruim. Porque fala, vai tomar condenação, vai ter condenação. E eu acredito que acontece muito também em Foz do Iguaçu, é que não existem muitas grandes empresas aqui. Então, são pequenos empresários, né? Que ali com muito esforço diário conseguem empresas familiares que se tornaram médias e pequenas, médias e até grandes, vamos dizer assim, para uma média de Brasil. Até para uma grande empresa, assim, você vê, ela consegue mais entender uma condenação, um passivo e tal. Já os pequenos empresários, você vê que eles têm uma certa dificuldade de entender. Não, mas não é justo, muitas vezes e tal. Mas, infelizmente, o direito está aí, muitas vezes ele não será só justo, né? A intenção dele é ser justo, mas muitas vezes se vai seguir a lei, o pé da letra ali, e muitas vezes não é justo para o empresário. Não, e na verdade a justiça, ela assim, eu tenho uma ideia, a justiça não, na minha opinião, né? Muitas vezes ela não tá para fazer justiça, ela tá para aplicar a lei. Exato. Né? Então, aplica, tá escrito. É isso que a gente já tenta passar, né? Eu também acho injusto
é esse caso, eu acho injusto, né? E não tem nada aí, o Marcelo tá contra o direito, né? Muito pelo contrário, né? Eu tenho 3 empresas, 95% das pessoas que trabalham comigo é mulher, então isso não pode ser falar de mim, né? Então, eu só acho que muitas vezes é a aplicação da norma. Né? Isso que é difícil de entender. A norma, muitas vezes, é que a gente estuda lá, né? É cogente, né? Imperativa. Então a gente tem que, às vezes, escutar isso. E entender, e tentar passar e tentar fazer o empresário entender, né? Essa questão é importante, né? Então, esse contexto aí já estamos terminando essa primeira fase da nossa bate-papo. Sim. Mas para deixar claro que é só uma introdução, essa é a ideia de um processo nosso aqui, né? Que a gente também citou o processo de São Paulo, deixando muito claro, o TST é muito claro, né, em falar que independentemente da onde a trabalhadora grávida esteja, se ela estiver grávida, ela tem direito à estabilidade ou indenização. Então, empresários têm que sair deste ponto atualmente, né? Conhecer a norma e, às vezes, Exatamente. mitigar aí até para uma possibilidade de composição se já tiver o litígio. Retorno ao trabalho, por que não, né? Por que não? Ué, temos que tentar fazer a pessoa integrar a empresa, né? Deixar de lado o lado pessoal, por que não pode trabalhar? Eu acho que a primeira situação é se o empregador, né, o empresário, demitiu e aí posteriormente a empregada descobriu que estava grávida, avisou a empresa, então a primeira atitude é o empresário, né, a empresa oferecer a reintegração. Exatamente. Né? Oferecer isso. Ela não quer voltar, ok, foi oferecida a reintegração. E o segundo caso é se ela pede a demissão. Então, se ela pede a demissão, a empresa tem que formalizar isso através do sindicato da categoria. Só dessa forma a empresa vai se precaver no sentido de não ter que pagar a indenização posteriormente substitutiva. Então, sempre fazer essa rescisão via sindicato da categoria. Muito bem lembrado a questão do sindicato, Dani. Confesso que eu tinha até esquecido, porque acabou na reforma de 2017, daí não precisa mais homologar, mas nesse caso foi a decisão nesse sentido. Vamos concluindo, passando para a próxima. Obrigada por esse primeiro momento. Como o Dr. Marcelo disse, é a nossa primeira vez aqui e aí é sempre um desafio, né? Mas vamos lá. E me parece que um outro tema muito sensível na Justiça do Trabalho é essa questão da terceirização, como que é o nome agora? Pejotização. Qual é a diferença desses dois termos? O que significa cada um deles? Dani, com a palavra, você que tem o conhecimento pleno. Que isso. Então, a pejotização, né, que ela seria hoje, né? Uma empresa, ela tem a opção ali de contratar, em tese, né, um funcionário pelas leis seletistas, né, que seria a CLT, ou pelas leis civis, né? Só que, claro, com requisitos que devem ser observados. Então, quando se fala ali na contratação da prestação de serviços, fora do modo seletista, existem requisitos que devem ser cumpridos. Então, quando você fala... Só para fazer, tem que ser um contrato de direito civil, né? Vamos exatamente. Deixar. Então, o que acontece hoje, que é a discussão, né, hoje, né? Então, quando eu contrato uma pessoa por contrato de prestação de serviços regidos pelas leis civis, em tese eu não posso ter subordinação, pessoalidade, cumprimento de horário. Então, o que se entende ali é que é um trabalho mais não tão pessoal. Eu posso me fazer, muitas vezes, substituir. Vamos dar um exemplo ali de um cliente nosso, inclusive, que é o desenvolvimento de softwares, né, que a gente tem ali no escritório. Então, essa empresa, ela contrata muitas pessoas com essa expertise que não precisam trabalhar pessoalmente, internamente, né, fisicamente na empresa, elas fazem home. E muitas vezes também não precisa ser a própria pessoa. Ela contrata ali uma empresa representada por essa, né? Então, uma PJ, uma empresa contratando uma pessoa que vai prestar serviço também via PJ, né? Essa pessoa tem uma empresa. Então, é aí que se diz aí o termo de pejotização. Então, uma PJ contratando outra PJ. E aí, o que tem acontecido muito, que a gente tem visto, né? Tanto que foi um tema ali de suspensão do STF hoje. Do ano passado para esse ano, houve uma avalanche de ajuizamento de demandas pedindo esse vínculo empregatício desse contrato. Então, a pessoa fazia, né, um contrato de natureza civil
as duas PJs faziam, definiam os termos como salário, quais as condições de trabalho e tudo mais. E aí depois que acabava esse contrato, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o empregado, no caso, que é a outra PJ, né? Contratado, vamos dizer assim. O termo seria correto, o contratado. Ajuizaria uma demanda na Justiça do Trabalho pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício daquele contrato de natureza civil. Então, houve uma avalanche muito grande. E o que acontece? Com esses contratos, a maioria deles são contratos de prestação, assim, de salários altos, vamos dizer assim. Não é 2 mil, 3 mil reais, muitas vezes é 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Exato. Então, aí, assim, é preciso se cuidar muito disso, porque isso tem um impacto tributário muito grande. Queria dizer assim, o empresário ou a relação jurídica nesse sentido, o empresário muitas vezes, vamos falar o português claro, assim, para ter entendimento. Ele fala assim, agora eu contratei esse fulano aqui por 15, né, mil, vai ganhar bem, tô tranquilo, economizei, porque se eu pagar 5 mil se ele fosse empregado, agora ele vai estar tranquilo. Só que daí ele não... muitas vezes é a mesma pessoa, né? A gente sabe de casos que a mesma pessoa era funcionário e virou PJ, e aí já tem outra discussão sobre isso, que é a questão lá da quarentena de 18 meses, mas muitas vezes ele só muda o contrato e não muda o jeito de ser. Aí um dia ele manda um substituto lá, o cara fala assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Né? Eu contratei o fulano, não o ciclano. Aí a personalidade já pega e já pula em cima, né? Então esse é o que você falou, muito importante. O empresário acho que resolveu o problema dele, mas ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Porque a pejotização, na minha visão, ela tem que existir, mas, né? Vou voltar lá no mediação, mediano, meio termo, né? Muda a forma do contrato, né? Então, essa é uma grande discussão. Essa avalanche fez com que o STF olhasse para esses casos de uma forma mais preocupada, né? Porque o STF parece que deu assim, vamos parar e vamos olhar de novo. Vamos analisar os requisitos que se está entendendo. Porque aí, esse contrato ia para a Justiça do Trabalho, o que os juízes do trabalho analisavam? Os requisitos do vínculo empregatício no modo CLT. Pessoalidade, generosidade, então aqueles requisitos ali. Então, muitas vezes fazia uma audiência, o juiz olhava e falava, não, esse é CLT mesmo, segue os requisitos ali, cumprir a jornada de trabalho, era ele, não podia se fazer substituir e tal, e reconhecia o vínculo empregatício. E com isso, a empresa sofria ali um prejuízo gigante, tendo que recolher, tendo que fazer todo aquele contrato via CLT. E, ao mesmo tempo, ou a pessoa que ganhava, né, que ali, contratado, barra empregado, não paga nenhum imposto. Então, exatamente. Foi freado, o STF pediu a suspensão de todos esses processos que abarquem o vínculo empregatício e o reconhecimento do vínculo empregatício para discutir quais são os requisitos que vão ser analisados da decisão para frente, até mesmo a competência da própria Justiça do Trabalho para julgar esses casos. Por quê? Em regra, entende-se que 2 pessoas civilmente capazes, elas firmaram um contrato de natureza civil, elas assinaram, elas reconheceram via cartório, então depois fica muito fácil, vamos dizer, para o contratado ir na Justiça do Trabalho, que é uma justiça que vai pender para o trabalhador, porque, né, por aqueles direitos ali. Como diz o Dr. Marcelo, Dani, uma justiça social. Exato. A justiça acaba do trabalho, vendo a acaba justiça social. pendendo para um lado e aí desconfigura todo aquele contrato. Então, até isso está sendo discutido, se a competência para discutir esse contrato é realmente da Justiça do Trabalho ou não. E também até o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, estava até dando uma olhada nas decisões dele, nas falas que ele fala muitas vezes, né? Que é muito, assim, hoje a gente fala mais dos requisitos da CLT, pessoalidade, você obedecer ordens. Isso, infelizmente, independente de ser CLT ou ser prestação de serviços, você vai seguir ordens. A empresa tem um cronograma a ser seguido. Se você for contratado para prestar aquele serviço, você vai cumprir ordens. Não dá para ter um contrato de direito civil e fazer o que bem entender. Você quiser.
Aí, se você for entender isso como uma subordinação, aí não tem contrato. Exato. Concordo. E Então- o Alexandre de Moraes, nesse sentido, ele é muito enfático, né? Ele, inclusive, falou do imposto, né? Falou assim, você está entrando com um trabalhista, quer ganhar, vai pagar imposto de renda também tem que e vai recolher, pagar aquele né? imposto anterior. Aí, o que eu fiquei sabendo é que quem ganhou... Aí, não. Isso frearia, né? É essa isso que tá uma avalanche, discussão. né? Então, essa é a discussão hoje sobre isso, por isso esse tema está suspenso. Acredito que para o STF criar critérios para esse julgamento. Mas o STF ele decidiu sobre a terceirização, inclusive da atividade fim. Ela ainda é possível, a terceirização, Então, né? nesse sentido, só para a gente também ser objetivo, não, estamos falando aqui da pejotização, está parado, mas não quer dizer que a terceirização não é possível. Teve uma legislação, não me lembro mais o nome, 2021 e tal, que fez essa previsão da atividade fim, inclusive, né? Então, isso está... Na minha visão, o STF decidiu que a atividade fim é válida, né? Então, podemos ter essa atividade aí nesse sentido. O que tem que tomar cuidado, a gente volta a falar, é o exagero, né? O posso tudo, não estou pagando, ele abriu empresa, está pagando imposto, estou nem aí. Não, ao contrário, você tem que pedir os impostos recolhidos. Vamos para... O cara pode trabalhar lá dentro da empresa? Não vejo assim, não vejo problema, mas de repente o cara pode ter um e-mail da empresa dele, né, que a gente fala várias vezes isso, lá quando pergunta para nós. Não O que vai que tem usar que o ser crachá da empresa, né? Crachá, ele não está terceirizado? Eu sempre falo, quer o lado bom, mas não quer o lado ruim. Hoje o que a gente vê muitas vezes é as empresas oferecendo uma vaga de emprego e perguntam pro contratado, você quer ser contratado CLT ou você quer um contrato de prestação de serviços de natureza civil? Então, acho que é isso que precisa ser avaliado. Tem casos para ser, sim, de natureza civil, e tem casos que, infelizmente, Concordo. não. Então, é isso que eu acredito que os empresários têm que ter em mente. Por exemplo, já vieram falar comigo, né, empresa que a gente advoga aí, não, é o seguinte, agora liberou a terceirização, vou colocar os garçons tudo de PJ. Eu falei, você tá maluco, né? Mas como assim, cara? Então, assim, é automático, é esse tipo de situação aí que tem que ver. Qual é a especialização da atividade de garçom? Tá dentro da atividade fim? E eu falei, tá bom, aí o que você tem que fazer? Tem que contratar uma empresa terceirizada que entrega esse serviço de garçom geral. Aí ele perguntou, falei, aí até me comentou, falou assim, não, vou falar pro meu gerente que abriu uma empresa. Falei, mas não é assim, cara, não vai mudar nada. Aí eu falei, não, mas tudo bem, ele vai abrir empresa, ok, o cara de repente pode querer empreender nesse sentido. Mas ele falou assim, só que daí é o seguinte, você não pode escolher quem que vai estar no teu salão. Não, aí não tem, eu quero saber. Então, ou seja, não ia mudar absolutamente nada. Falei, continua empregado, que é melhor. Isso que é melhor. Isso é querer pegar a legislação e dar umas virtuadinhas favoráveis. Não, se esse gerente quisesse empreender, abrisse uma empresa que prestasse serviço de garçom, cominho, etc., que também é totalmente dentro de uma empresa, não tem problema nenhum. Faltou quem vai cuidar desse cara que faltou? Esse gerente que é o dono, né? Então essa terceirização é totalmente válida. O dono tem que ficar escolhendo quem vai trabalhar? Não é que ele não pode de jeito nenhum, né? Mas ele tem que falar com o dono da empresa. Ó, cara, aquele cara ali marcou ontem, como eu disse, marcou toca ontem lá, brigou com o fulano, que é o meu cliente e tal. Ó, veja se você consegue substituir isso, mas não ele lá, né? Então o empresário também tem que mudar algumas atitudes, né? Sim, e assim, a terceirização veio para economizar, vamos dizer assim, para a empresa. Se nesse caso que não é possível, ela vai acabar tendo mais prejuízo ainda, porque a terceirização o empresário, né? Ele ainda acaba sendo responsável subsidiariamente. Então, por mais que ele não seja diretamente, ele é subsidiário. Então, ele não deixa de ser responsável. Então, ele precisa pensar e analisar bem os riscos. Muitíssimo bem lembrado, Dani. Nesse sentido, todos os serviços terceirizados que a gente tem, e nós temos no escritório empresas que prestam serviço? Não, tem empresas que a gente advoga, inclusive que tem a terceirização. Passa a atividade fim, né? A gente sabe. Sim. Só que a gente fala para eles lá, seguinte, você vai ter que fiscalizar o que o cara tá fazendo, né? FGTS, porque é atividade, trabalho pesado e às vezes o cara machucou. Sim. Não, realmente eles ficam fiscalizando, entendeu? Essa é a forma. Ou seja, você não pode fazer isso e ter o melhor dos mundos. Você fica o lado ruim da coisa, o lado, né,
que é, vamos dizer assim, a terceirização é muito boa. Eu acho que tira aquele encargo de ter aquele bônus Gerir também, né? de ter funcionário, né? O outro também empreende, ganha um pouco mais, esse aqui também, e etc. Mas Não isenta totalmente a responsabilidade. responsável, né? E não esquecer de também sempre fazer uma fiscalização em cima dessa, porque você meio que subcontrata e também não pode largar a pessoa. Não, agora estou tranquilo. Isso não existe. Existe responsabilidade subsidiária, sim. Principalmente a trabalhista, né? Então tem que saber da saúde financeira desse cara. Olha lá como é que você está. Existe essa responsabilidade. Se ele está cumprindo as regras trabalhistas da contratação que ele fez. Nós já advogamos para pessoa jurídica de direito público, né? Uma sociedade de economia mista há muito tempo atrás. Fizemos o contrato e umas 2 vezes, porque eles seguravam o pagamento da nota e pediam os documentos anterior. A empresa que era tomadora lá de serviço sumiu no mundo e a empresa, o que eu faço? Não, espera e vai depositar na justiça. Aí o que aconteceu? A empresa sumiu, ficava pedindo o pagamento da nota, o dono da empresa. Não vou pagar, você não me entregou o FGTS, não me entregou não sei o quê. Entrar com ação cautelar, liminar, né, cautelar na época, as 2 vezes para depositar as verbas rescisórias. O juiz deferiu na trabalhista, o juiz deferiu a liminar. A gente foi lá e depositou todas as notas fiscais no processo. Pagaram todas as rescisões. E a empresa ficou sem nenhum ônus. E por que ia ficar? Então essa é uma situação que tem que tomar cuidado. Não é sair pagando nota, etc. Tem que estar exigindo o documento também. Bom, então é isso. A terceirização é possível, mas tem que cuidar com a governança. Precisa se cuidar. A forma como está contratando, quem está contratando e não deixar de fiscalizar esse contrato. Exatamente. É isso, doutores? É isso aí. Tá pedindo o recado que a gente dá, né? Que não é só terceirizar, né? É fiscalizar junto. Então é isso. Basicamente é bom, mas tem ônus. Encerramos por aqui. Muito obrigada.